Pessoal, para vocês que faltaram a aula de hoje, eu vou dar uma explicaçãozinha rápida sobre o conteúdo que a gente viu na aula, sobre o multímetro e sobre o osciloscópio. Primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre o multímetro, só para que vocês não fiquem muito perdidos, apesar da gente já ter visto alguma coisa sobre o multímetro, mas só para ficar registrado, certo? O multímetro ele é um equipamento que ele vai servir para fazer diversos tipos de medições, né? A gente vai ter medição de tensão, medição de corrente, medição de resistência. Dependendo do modelo de multímetro, a gente também tem medição de capacitância, de continuidade e algumas características de transistores, né? E no caso, o modelo que a gente tem aqui atualmente, que não é um modelo tão padrão, mas segue basicamente o que todos os outros modelos do mercado têm, é esse daqui, certo? Nesse modelo, o que a gente vai ter? Ele não vai. Alguns modelos eles funcionam com o seletor de liga e desliga através da chave. Ele tem uma opção de desligar. Nesse modelo não. A gente vai ter aqui um botão de on/off que vai ligar ele, né? Só para registrar esse outro botão, esse botão de hold, ele vai servir para quando você for fazer uma medição, que você está ali fazendo a medição, na hora que você apertou o hold, ele segura um dado. Como vocês viram ali que estava um valor que o hold estava segurando. Na hora que você aperta, esse dado fica travado na tela e aí ele não muda mais até que você solte o botão do hold, né? Bem, para começar, antes de explicar sobre os modos de operação do multímetro, é interessante que a gente entenda. Primeiro, esses cabinhos, que são chamados pontas de prova, né? A gente tem aqui, normalmente, isso aqui é meio padrão, a ponta de prova preta e a ponta de prova vermelha, né? Eles vão ter um padrão de conexão aqui, que é sempre compatível com esses plugs aqui inferiores do multímetro. Como é que é feita a conexão? O cabo preto, sempre, ele vai se conectar aqui no terminal comum, né? Você fixou ele aqui. O cabo vermelho, ele vai depender do tipo de leitura que você queira fazer, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, nesse primeiro aqui da direita, a gente tem o que? V e ômega, né? Que é o símbolo de tensão, volts, e ômega que é de ohms, né? Leitor de unidade de resistência. Aqui do outro lado, nesse outro terminal, a gente tem miliampere e um capacitorzinho do lado. Então aqui a gente pode fazer leitura de corrente e leitura de capacitância de capacitores, né? E aqui do lado a gente também tem 20 amperes, né? Que também é uma unidade de corrente. Então esses dois conectores aqui, eles servem para fazer leitura de corrente. Qual a diferença deles? Se vocês olharem aqui embaixo, ó, eu tenho aqui esse conector, ele é fused, né? Que é o que? Ele tem um fusível de proteção. Esse fusível, ele suporta uma corrente máxima de 500 mA. Passou de 500 mA, o que acontece? O fusível vai abrir, ele vai acionar e vai romper. Quando ele romper, o que vai acontecer? Não vai mais funcionar a leitura nesse canal, certo? E por que esse fusível se rompe? Para evitar que eu danifique o aparelho. O que vai danificar é o fusível para evitar que danifique o aparelho, certo? Aqui, nesse último, vocês podem ver que ele é unfused, né? Ele não tem fusível de proteção. Ele aguenta uma corrente aqui de 20 amperes, mas não é assim tão simples, 20 amperes à vontade. Ele vai aguentar 20 amperes por 10 segundos a cada 15 minutos, certo? Isso vai servir como? Se eu estiver medindo aqui 10 amperes, eu posso medir 10 amperes por 1 hora? Não, 10 amperes é menos do que 20, mas você também vai ter uma restrição, claro que não é direta, mas você também vai ter uma restrição com relação ao tempo que você vai poder deixar fazendo essa medição. Você não pode deixar 3 minutos, 5 minutos fazendo essa medição, porque você vai esquentar o aparelho e você corre o risco de queimar. Qual a desvantagem desse plug aqui? Primeiro, como ele trabalha aqui com 20 A, ele tem uma qualidade de medição menor, né? Você vai ver que quando você medir por ele, você não vai conseguir uma precisão tão boa quanto você consegue nessa medição na escala de miliampere. Outra coisa, se você por algum acaso colocou aqui 30 amperes, o que acontece? Não tem fusível de proteção, queima o aparelho, acabou-se. Não tem mais como o aparelho funcionar. Então, muito cuidado na hora de utilizar as pontas de corrente, em especial essa daqui, porque um cálculo errado você pode queimar o seu multímetro, certo?
Então, bem, voltando aqui para o mais básico que a gente tem, que é o voltímetro, né? Voltímetro e ohmímetro. O que eu vou fazer? Eu vou conectar aqui a ponta de prova nesse terminal e aí eu vou ter que selecionar qual a grandeza que eu quero medir, né? Nessa escala aqui a gente vai ter, né, dessa ponta aqui até aqui só tensão e resistência, né? Como? Nessa parte azul aqui de cima, eu tenho resistência nas escalas de 200 ohms, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 mega, 20 mega e 200 mega, né? Como é que eu vou selecionar? Primeiro, eu posso colocar aqui no valor mais baixo. Quando eu coloco no valor baixo e ele fica mostrando esse 1 aqui, significa o quê? Que a resistência que eu estou medindo, no caso a resistência do ar, que é muito elevada, né? Porque eu não estou colocando em canto nenhum, ele vai estar indicando que é uma resistência muito alta. O que eu posso fazer? Se eu estiver medindo um resistor, eu posso ir aumentando até que apareça algum valor diferente desse 1 que indica o estouro de medição, né? Quando eu tiver em algum aparelho, né, em algum resistor que esteja dentro dessa faixa aí de até 200 mega ohms, ele vai, em determinado momento, apresentar o valor da resistência. Se eu encostar uma ponta na outra, o que acontece é que a gente lê aqui um valor próximo a zero. Percebam que, como eu estou na escala de 200 mega ohm, encostando ali, dando um curto-circuito, ou seja, a resistência está praticamente nula, ele está lendo quanto? Ele está lendo aqui 0,8 o quê? Mega. Então ele está lendo 800 kΩ, que é um valor muito alto. Mas por que ele está lendo esse valor? Porque eu estou numa escala muito alta, certo? Se eu diminuir aqui, ó, percebam que o valor da medição vai diminuir junto. Inclusive, se eu chegar na escala menor que tem, de 200 ohms, eu vou ver lá que a resistência real dos cabos, ela vai ficar ali em torno de mais ou menos 1 ohm, depende um pouco, né? Mas é uma resistência aceitável para esse tipo de cabo, né? Aqui do lado, a gente vai ter um medidor que também não deixa de ser um medidor de resistência, que ele funciona como? Ele mede a resistência. Se a resistência for menor do que um limite pré-estabelecido pelo multímetro, ele vai acionar um buzzer, né? No caso, quando eu curto-circuito aqui, ele vai identificar uma resistência praticamente nula e aí ele vai acionar esse buzzer, né? Para que serve isso? Quando eu quero saber se algum cabo está rompido ou se está chegando de algum ponto da placa, um sinal de alimentação ou coisa do gênero, né? Eu consigo testar a continuidade de um cabo ou de uma trilha numa placa, certo? Além disso, também vai ser útil mais para frente quando a gente for ver os diodos, né? A polarização do diodo, como a gente vê aqui, tem um símbolozinho aqui de um diodo, certo? Essa configuração aqui também serve para a gente testar diodos. Para teste de tensão, vocês veem aqui que a gente tem duas escalas para tensão. A gente tem aqui essa branca, escala branca com V, com uma linha e embaixo 3 pontinhos. E aqui eu tenho um V amarelo com um tio do lado, né? Qual a diferença? Essas duas escalas são para medir tensão, mas essa daqui mede tensão em corrente contínua e essa daqui mede tensão em corrente alternada, certo? Para medir... professor, mas se eu errar, o que vai acontecer? Se você colocar uma escala, por exemplo, de corrente contínua, né? Por exemplo, 1000 volts, né? E eu colocar aqui, por exemplo, na minha tomada, eu tenho uma tomada aqui que era para ser de aproximadamente 127 volts. Deixa eu ver na de 200 aqui. Acho que essa bancada aqui está desligada. Ó, a gente vai colocar ali e ele não tá lendo nada, certo? Deixa eu mudar aqui. Quando eu coloco na escala de alternada, ele me lê ali um valor de 1099, né? Era para estar em 200 volts, 220 volts, mas a gente tem uma queda de tensão considerável aqui no laboratório devido à distância para o transformador. Por que a gente só consegue fazer essa leitura alternada na escala alternada? Porque a escala alternada ela vai medir em RMS, né? Que é uma escala que RMS ela vai ser utilizada
justamente para representar qual seria, ela vai medir um valor que indica qual seria uma fonte de tensão CC, que se eu colocasse no lugar dessa fonte CA, me entregaria a mesma potência, mesma energia, certo? Então, no caso da escala branca, a gente tem a tensão média. Como a corrente é alternada, ora ela é positiva, ora ela é negativa, simetricamente, qual o valor médio? Se ora é positivo, ora é negativo, o valor médio é zero. Então, se eu estiver medindo na escala contínua um valor alternado equilibrado, o que a gente vai ler sempre vai ser zero, certo? Isso para fazer a leitura de tensão. Para vocês verem aqui, eu coloquei aqui um esquemáticozinho. Se vocês quiserem dar uma pausada, ele explica aqui como é que utiliza o multímetro, e aqui no caso do multímetro para medição de tensão e resistência, certo? Eu vou ter medição de tensão, eu vou associar o multímetro em paralelo com a carga, com a fonte, e se eu quiser medir a resistência, eu associo o multímetro em paralelo com a resistência, conexão paralela, certo? No caso, como eu estou conectando em paralelo, eu não quero interferir nessa minha tensão. Então, se eu não quero interferir, eu não quero que haja corrente circulando por essa malha. Se eu não quero corrente circulando por essa malha, o que tem que acontecer com a resistência desse elemento nesse momento, do multímetro, no momento da conexão? No momento que eu vou conectar, eu vou ter que esse multímetro ele tenha uma resistência muito elevada. Porque se a resistência é elevada, o que acontece com a corrente? A corrente vai ficar bem baixa, né? E aí eu não vou interferir aqui na medição da minha tensão. Lembrando aqui, tensão V com tracinho e 3 pontinhos embaixo, tensão CC, V com o tio do lado, tensão CA, certo? Na hora que eu for fazer a medição de corrente, primeira coisa que eu tenho que levar em consideração primeiro, eu tenho que tirar aqui e colocar na escala de corrente, certo? Se eu for medir com tensão, eu vou ter um problema. Por quê? Porque a resistência, a escala vai estar errada e a resistência do modo tensão é muito grande. Vai dar um problema? Não, provavelmente não. Onde é que eu tenho problema? Quando eu coloco aqui na medição de corrente, o que eu vou fazer? Para medir corrente, para medir tensão e resistência, basta eu pegar 2 pontos de um resistor ou de uma fonte. Para medir corrente, não. Para medir corrente, eu vou colocar a ponteira aqui e eu tenho que mudar. Para que escala? Depende. Eu posso estar utilizando para medir corrente alternada e eu posso estar utilizando para medir corrente contínua, certo? Vai depender a escala alternada ou contínua, vai depender do tipo de corrente que eu estou querendo medir. Lembrando que essa escala de 20 amperes, ela só vai funcionar se eu estiver utilizando esse borne aqui, né? Nesse daqui a gente não vai servir porque a gente não vai ter precisão nenhuma utilizando essa escala, certo? Então, colocando aqui numa escala, por exemplo, coloquei numa escala de 200 mA. É interessante que a gente sempre que for medir corrente, faça um cálculo previamente para ter pelo menos uma ideia da escala. Por quê? Coloquei aqui nesse borne, liguei e a corrente foi muito alta, o que vai acontecer aqui? Fusível vai queimar. Fusível queimou, aí eu tenho que ir atrás de outro, abrir, trocar, para poder novamente fazer essa leitura. Ela não vai funcionar a leitura enquanto eu não trocar o fusível. Então é interessante que antes de eu colocar aqui, ou no de 20, eu tenho pelo menos uma ideia de quanto de corrente que vai estar passando pelo meu equipamento, certo? Para conexão de leitura de corrente, né? Como é que eu faço? Para conexão de leitura de corrente, a conexão é a seguinte, né? Eu vou ter aqui uma fonte. Lembrando que para ter corrente, precisa de uma fonte e de uma carga. Então não posso simplesmente medir a corrente em cima de uma fonte, porque não existe corrente em cima de uma fonte. A fonte só vai ter corrente quando está conectada a uma carga, né? Então, peguei a minha fonte aqui, né? Liguei na carga, o que acontece? Eu preciso que essa corrente que está indo da fonte para a carga, né, que vem por aqui para a carga, ela passe pelo meu multímetro para que eu possa medir. Então eu vou ter que abrir o circuito, colocar o multímetro e conectar. Vermelho para o lado positivo da fonte, preto para o lado da carga. Professor, e se eu inverter? Se você inverter, não vai ter problema. A mesma coisa acontece aqui na tensão. Se eu inverter, vai ficar lendo negativo. Mas aí eu simplesmente entendo que eu conectei errado, certo? Aqui na corrente, mesma coisa. Conectei do jeito correto, né? Vermelho e preto, vou estar lendo uma corrente positiva. Inverti, não percebi. Vai ler o mesmo valor de corrente, só que com um sinal negativo antes. Eu simplesmente posso desconsiderar esse sinal negativo.
né? Nesse caso, como o multímetro vai estar em série, a corrente vai estar circulando por ele, o que acontece? Se eu tiver uma resistência aqui, essa resistência, a resistência equivalente, vai fazer o quê? Resistência equivalente em série soma as duas. Se eu tiver resistência aqui, as duas resistências vão se somar e vão acabar o quê? Alterando a corrente que estava passando, porque a resistência aumentou. Então o que tem que acontecer nesse caso aqui? O multímetro ele vai ter que ter uma resistência próximo de zero. Para quê? Para não interferir no valor de corrente que eu vou ler. Esse tipo de conexão é a conexão série, ok? Então esse aqui é o esquemáticozinho de conexão do multímetro e do voltímetro. Deem uma olhada com calma, porque a gente vai sempre estar utilizando esses esquemáticos, essas montagens de medição durante as nossas práticas, certo?